Considerando que as posições da despesa orçamentária de uma entidade de direito público, no fim do período de apuração em reais, eram as seguintes. Aí ele fala, despesa fixada no orçamento, 100. Créditos adicionais abertos com recursos de excesso de arrecadação, 30. Créditos adicionais abertos com recursos de anulação de despesa fixada no orçamento. Ou em créditos adicionais abertos no exercício, 10. Créditos adicionais abertos com recursos de saldo do orçamento, 15. Economia orçamentária do exercício, 10. Despesa liquidada, despesa paga. Né? Então é o seguinte, né? Vamos de novo pegar aquela partezinha lado direito aqui, tá? Daquela tabela. Tem a despesa fixada e a despesa realizada. Tá? Tudo bem? Ele fala o seguinte, deixa eu aumentar aqui minha tabelinha aqui, peraí. Então ele fala assim, ó, despesa fixada. Então isso aí é o que? A dotação inicial, não é isso? Dotação inicial é 100. Tá? Aí ele fala créditos adicionais abertos com recursos de excesso de arrecadação. Então vou botar aqui créditos adicionais. Adicionais. 30. Tá? Aí ele fala créditos adicionais abertos com recursos de anulação de despesa. Né? Se eu abrir ele com fundamento em anulação de despesa, né? Então eu não posso adicionar 10 direto aqui. Né? Por quê? Porque na verdade está cancelando a despesa. Ou eu não incluo ele para fazer a conta, ou eu incluo e tiro de algum lugar. Né? Então vou botar aqui crédito adicional anulação. É 10, né? Então vou pagar aqui o 100 e vou botar 90. Créditos adicionais abertos com recursos de saldo do orçamento. Opa, é 15, é? Economia orçamentária do exercício. Por que ele dá essa informação? Bem, se eu tenho a despesa fixada total aqui, ó, 120, 130, 145. E eu sei que a economia orçamentária foi de 10, então eu sei que a despesa realizada foi 135. Então eu sei que a despesa empenhada foi... Tá? Se eu tenho a despesa, se eu tenho a despesa empenhada, e ele fala que a despesa liquidada é 110, e eu tenho a despesa paga que é 90, eu posso calcular o quê? O resto a pagar não processados, que é o quê? L menos P, 110 menos 90, que dá 20. Então a pergunta D, resto a pagar não processados, no exercício foram de 20, né? E o resto a pagar processados, né? O resto a pagar processados é a diferença entre o empenhado e o liquidado, 135 menos 110. Portanto, 25. Né? A soma do excesso de arrecadação que constou do balanço orçamentário do exercício de um ano qualquer foi de 50, incluindo o excesso das operações de crédito autorizadas para créditos adicionais especiais, no valor de 10 e 10 de fundo especial aplicado nas respectivas despesas de exercício. Tanto faz, né? Excesso de arrecadação, não estou nem preocupado com o que está constando. Né? No exercício também foi aberto um crédito extraordinário no valor de 10. Assim, o excesso de arrecadação que poderia ser utilizado nesse exercício seria de quanto? Né? Eu falei para vocês que o crédito extraordinário você pode abrir sem o quê? Sem indicar os recursos correspondentes, porque é uma questão urgente, né? É relevante, né? Agora, quando você
vai abrir créditos com base em excesso de arrecadação, você tem que deduzir o que já foi utilizado como crédito extraordinário, justamente para compensar uma coisa com a outra, né? Então, ele fala que o excesso de arrecadação foi 50, né? E ele fala o seguinte, que houve a abertura de crédito extraordinário de 10. Então, qual que é o saldo que eu posso usar ainda como excesso de arrecadação? 50 menos 10, 40, né? Então, a resposta aí é a letra D. O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas orçamentárias comparando seus resultados. Beleza, tá certo, né? Até aí tá certo. No caso de déficit orçamentário, este é evidenciado lá da despesa. Vamos ver se isso é verdade? É aquele meu déficit, aquele meu balanço, eu coloquei de modo simplificado, né? Para vocês começarem a ter familiaridade com ele, chamar ele de meu amigo e tal. Mas na verdade o balanço orçamentário, ele é o quê? Ele tem um pouquinho mais aqui, né? Ele tem aqui, ó. Ele tem aqui receita orçamentária corrente, receita orçamentária de capital, despesa orçamentária corrente, despesa orçamentária de capital. Daí aqui embaixo ele vai totalizar, né? Eu não coloquei essa coluna aqui para não confundir, né? Mas ele vai totalizar os resultados, né? Então, ó, por exemplo, se eu tenho aqui receita de 100 e aqui de 100 e aqui de 80 e de 80, minha receita total vai ser quanto? 200, né? Minha despesa total vai ser 160. Só que o balanço, pelo próprio nome diz, é o quê? O balanço tem que estar equilibrado. Os dois lados têm que ter o mesmo valor, né? Então, quanto é que lado que está sobrando aí? É esse lado aqui, né? Que lado que está faltando? Esse aqui, né? Então, a gente coloca desse lado aqui o quê? Superávit do orçamento está aqui, 40. Aí aqui vai ficar com 200, igual esse 200 aqui, está equilibrado. Balanço, quer dizer, balanço está equilibrado. As duas coisas, os dois lados têm que estar igual, né? Então, no caso de um superávit, ele vai ficar do lado da despesa. No caso de um déficit, ele vai ficar do lado da receita. Então está errado essa afirmativa aí. O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas orçamentárias comparando seus resultados. No caso de um déficit orçamentário, este é evidenciado do lado da receita. Então a questão 93, errado. Vamos ver agora a 96. O excesso de arrecadação é o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada. Matematicamente não é isso, eu já falei, né? Matematicamente é o contrário, né? É a realizada menos a prevista, né? Porque senão não vai dar excesso de arrecadação, vai dar déficit de arrecadação, né? Mas isso aqui é a cópia exata do que está na lei, definição da lei. Então está correto. Eles pegaram lá, Ctrl C, Ctrl V e colocaram aqui na prova. Então você não tem como dizer que está errado, porque você fala assim, ó, está na lei, né? Então, correto. Agora, matematicamente, você faz o cálculo de outra forma, né? 97. O resultado orçamentário é apurado no balanço orçamentário. Beleza, até aí está certo. Comparando-se o total das receitas com o total das despesas. Correto. Então é exatamente isso. 97, correto. O resultado orçamentário é apurado no balanço orçamentário, comparando-se o total das receitas com o total das despesas. Tá? 98. No relatório resumido da execução orçamentária, o balanço orçamentário especificará as receitas por fonte e as despesas por grupo de natureza de despesas, né? Isso aqui está na LRF, né? Mas eu já adianto para vocês que a receita vai aparecer não por fonte, né? Não só por fonte, né? Mas por categoria econômica também, mas também por fonte, né? Então tá certo, tá? E a despesa vai aparecer por categoria econômica e por grupo de natureza de despesa. Então aqui aparece receita tributária, receita de contribuições, receita previdenciária, sei lá o que e tal. Aqui, alienação de bens, patati, tá certo, né? E aqui vai aparecer não só a despesa orçamentária corrente, mas aparece também pessoal e encargos sociais, juros e encargo da dívida, né? Que é justamente o grupo de natureza de despesa. Então, tá correto, tá?
99. A apresentação da receita e da despesa por categoria econômica, né, isso acontece, como eu já falei, tem a finalidade de possibilitar o cálculo do resultado corrente e do resultado de capital. Perfeito, né? Você separa por categoria econômica para poder calcular o superávit orçamentário corrente, que é justamente o resultado corrente, e calcular o superávit orçamentário de capital, né? Quando aparece daquele jeito como os créditos, você não consegue calcular. Então, quando você calcula por categoria econômica, você consegue fazer esse cálculo. O que eu vou abordar com vocês agora, né? Eu vou abordar com vocês o balanço financeiro. Por que eu estou abordando o balanço financeiro agora? Porque vocês já estão íntimos do balanço orçamentário, já chamam o balanço orçamentário de meu amigo, já chamam ele para sair, né? Já pode ter intimidade de chamar ele para sair, já convida para a festa do aniversário dos filhos. Então você já conhece ele, já sabe qual é a cara dele, né? Já não vai se surpreender, né? E quando vocês virem agora um balanço financeiro, vocês vão saber que vai um balanço financeiro, não um balanço orçamentário. Porque é comum as pessoas cometerem esse erro, vem um monte de informação, resultado, receita corrente, receita extra orçamentária e tal, bota lá um monte de informações. Aí fala assim, mas e aí, o que eu faço com isso, né? Depende da pergunta. Se a pergunta uma pergunta que você consegue extrair do balanço orçamentário, você vai ter que montar um balanço orçamentário. Mas tem que ter o quê? Intimidade com o balanço orçamentário para saber se você pode perguntar isso para ele, né? Se não tiver intimidade, você não pode perguntar aquilo para ele. Então você já está agora mais íntimo, conhecendo ele. Vamos agora apresentar o balanço financeiro. O balanço financeiro é o quê? Vamos dizer assim, um pouquinho mais, um pouquinho mais do balanço orçamentário, tá? Como que a gente monta o balanço orçamentário? Bem, vocês viram aqui o balanço financeiro como que a gente monta, né? O balanço orçamentário como a gente monta, né? Tá? Ele mais ou menos tem essa cara, né? O balanço financeiro vai ter o quê? Essa mesma cara. Só que ele vai ter aqui embaixo o quê? Já que é financeiro, ele vai ter o quê? A receita extra orçamentária e a despesa extra orçamentária. Tá? E ele vai ter também o quê? Lembra que a gente acabou de montar aqui agora o superávit, botou o superávit do lado direito e o déficit do lado esquerdo, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você coloca o saldo inicial do exercício do lado esquerdo e o saldo final do lado direito. Por quê? Porque o balanço tem que fechar, tá? O balanço tem que fechar. Então você pega o saldo inicial, vê tudo que aconteceu no ano e tira o saldo final. Tá? O balanço financeiro é isso. Então agora a gente tem que trocar aqui de BO para BF, né? O balanço financeiro não aparece receita prevista nem despesa fixada. Ele só aparece as realizadas. Tá? Então é importante notar já de cara algumas coisas que são essenciais para vocês montarem um bom balanço financeiro. Primeira coisa, o mesmo critério que a gente usou no caso do balanço orçamentário para as receitas é também o mesmo critério aqui. Ou seja, aqui vai aparecer o quê? As receitas realizadas. Tá? Aqui vai aparecer as despesas empenhadas. Tá? Então, é bom que você lembre de uma coisa que eu falei na aula anterior e na aula antes da anterior, né? Na antes da anterior eu falei o quê? Que a receita extra orçamentária não passa pelas fases da lançamento, arrecadação e recolhimento, né? E a despesa, ela não passa pelas fases do quê? Do empenho, liquidação e pagamento. Então, quando eu falo que aqui aparece a despesa empenhada, eu estou me referindo à despesa orçamentária. Então aqui, ó, a despesa orçamentária é a empenhada, a realizada, né? Aqui é a arrecadada. Na receita extra orçamentária, na despesa extra orçamentária, não existe esse conceito de empenhado e arrecadado. Então aqui vai ser a despesa efetivamente paga, né? E a receita efetivamente recolhida, que entrou no cofre, né? Porque não tem esse conceito, tá? É muito importante saber isso, hein? E aqui o saldo inicial e aqui o saldo final. Por quê? Porque o balanço financeiro, como o próprio nome diz, é de quê? De finanças, né? É de recursos financeiros.
é como se fosse um extrato da sua conta corrente do banco que você tem conta, né? Você aparece lá, o saldo inicial no dia 1º de julho, né? Aí entrou essas receitas todas aqui, receita corrente, receita de capital, receita orçamentária. Saiu essas aqui, qual é o meu saldo final? É este, né? Certo? Então, na verdade, o que o balanço financeiro vai demonstrar? A evolução financeira. Como a gente chama isso em termos de lei? Os movimentos de entrada e os movimentos de saída de recurso financeiro, né? Ou seja, ele vai aparecer as receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias, tá?